Acho que já. Tem 27, né? 27? Não, ainda não me disse ainda. Oi, oi. Ah, bem. Bom, vamos lá? Já que nós estamos tratando aqui com o corpo, então a gente inoculou essa fala minha aqui sobre o corpo em psicanálise na nossa programação, para que vocês possam ter uma certa referência também da psicanálise, como é que isso se passa nesse campo, tá? Eu vou pedir para vocês o seguinte, vou pedir para você meia hora, 40 minutos, para que eu fale, não que vocês não possam interromper, mas se forem interromper, interrompam sobre alguma dúvida conceitual, porque se a gente fizer questões, começar a viajar, a gente não... Eu termino não dizendo o que eu acho importante dizer, que como é um assunto que não é simples, então, assim, entenda, não é que vocês não possam perguntar, perguntem à vontade, mas tenham um certo cuidado para que as perguntas podem ser conceituais, porque eu imagino que muita gente ainda nunca viu ou viu de alguma maneira, né, essas são noções psicanalíticas que não são propriamente simples, então vocês fiquem à vontade para perguntar, mas com esse cuidado para a gente perguntar sobre o tema, para a gente não viajar muito. Depois dessa meia hora, 40 minutos, aí a gente viaja, viu, Euler? Obrigado. Vamos, X. Como diz o pai da música. Bom, vamos lá. Obviamente que eu tenho que começar pelo Freud. Curiosamente, o Freud não faz propriamente uma referência específica a uma teoria do corpo. Como é que o corpo se constitui, por exemplo, como a gente vai encontrar depois em Lacan. Freud, curiosamente, não tem isso. Você não vai encontrar um texto de Freud falando, olha, o corpo é assim, se constitui assim, assado e etc. Não. A minha explicação para isso é porque o Freud, e acho que isso, inclusive, Vou entrando aqui no online, peraí. Isso é uma questão importante, exatamente para a gente poder entender um corpo em psicanálise. O Freud ainda estava muito preso a uma noção biológica, organísmica do corpo. Né? Então, ele se ancora muito ainda nessa ideia de como se o corpo fosse corpo. E depois a gente vai ver que com Lacan não é bem assim. O corpo vai sendo constituído. Não é um dado empírico. Eu já disse isso para vocês de alguma maneira, mas não custa repetir. O corpo, obviamente, para a psicanálise não equivale ao organismo. Claro que para você ter um corpo, você precisa de uma consistência do organismo, mas o organismo também precisa de uma consistência que não é dado por ele mesmo. É dado por uma certa condição imaginária que a gente constrói. Tá? Mas, enfim, como é que isso se apresenta para Freud? Por mais que ele não tenha uma teoria do corpo, obviamente que o Freud vai dizer, por exemplo, de que o corpo é uma fonte pulsional. Vocês certamente já ouviram falar nisso. Em 1905, Freud escreve o famoso Três Ensaios para uma Teoria da Sexualidade, onde ele vai propor a sua primeira abordagem das pulsões, consequentemente também uma primeira teoria das pulsões, né? Essas teorias essa perspectiva da pulsão vai se desenvolver até o fim da obra, mas ela tem um segundo tempo muito importante, que é no Além do Princípio do Prazer, em 1920, que é onde Freud vai propor a famosa segunda dualidade pulsional, pulsão de vida e pulsão de morte. Mas em 1905, pasmem, não é? O Freud escreve os Três Ensaios para dizer, entre outras coisas, que o nosso corpo é pervertido. Tá? E no sentido de que o nosso corpo ele não acompanha uma determinação
biológica, fisiológica e etc. Se ele, em algum momento, o Freud usa muito o modelo da fome, né? Você lembra, ele vem falando, usando isso desde a interpretação dos sonhos. Aquele modelinho da fome, a primeira satisfação e etc. Isso é como ele vai, e ele consegue ir adiante a partir disso, mas isso depois a gente vai ver que isso causa um certo problema. Mas a ideia do Freud é mais ou menos essa. Nós temos o organismo, corpo orgânico, vamos dizer assim, e alguma coisa acontece nesse corpo que perverte o corpo. E o termo de Freud é perversão mesmo. É a famosa afirmação dele nos 3 ensaios, ele vai dizer que a pulsão é perversa. Tá? Perversa, obviamente, não estamos falando aqui da entidade clínica, do tipo clínico, as perversões. Estamos falando de uma característica da pulsão e do próprio corpo. Qual é a tese do Freud, que também é diferente da do Lacan? Freud, ele tem essa empiria meio kantiana, meio transcendental, de que ele mantém as coisas no campo do acontecimento, de alguma maneira. Por exemplo, ele vai dizer o quê? O que é que perverte o corpo? Para Freud, são as experiências de satisfação. Não? Depois a gente vai ver que para Lacan não é assim. Para Lacan, o que perverte o corpo é a estrutura de linguagem que entra no seu corpo e perverte o corpo. Para Freud, são as experiências de satisfação. Tá? E então, vocês lembram o famoso modelo da fome, o modelo nutricional de Freud, lá do aparelhinho, lá da interpretação do sonho, né? Gente, se vocês nunca viram isso, se alguém aqui nunca ouviu falar nisso, me diga que eu explico. Tá? Eu estou considerando que vocês, pelo menos, já passaram por isso, pelo modelinho da fome lá da interpretação dos sonhos, etc. Se não, se tem alguém que está começando mesmo, por favor, me diga que... O Freud, na interpretação dos sonhos, ele usa o modelinho da experiência de satisfação. Ele vai propor, por exemplo, a ideia de que, suponha, é um modelo teórico, né? Suponha uma criança que nunca teve a experiência de satisfação. Estão pedindo para eu explicar aqui também. Tá. Vai ser inevitável no céu tentar para fazer o polo, vai ser Faça logo isso, vai mais. Não, peraí. Depois eu vou. Imagine, por exemplo, uma criança, um bebê, que nunca passou, que acabou de nascer. Obviamente que isso é um modelo teórico, né? É um modelo empírico, supostamente empírico, porque, obviamente, as crianças nascem e passam por experiências de amamentação, de satisfação e tal, mas é um modelo empírico lógico em Freud, né? O Freud mantém a empiria, como eu disse, que isso pode ser um problema, mas, de todo modo, é a pegada que ele vai. Então, imagine um bebê que nunca teve nenhuma experiência de satisfação, por exemplo, oral. Então, o que é que acontece? Ele passa, e aí o Freud diz, o bebê tem uma primeira. Tá vendo? Olha o povo aqui, não sei se está vendo. Mas paga o preço de não ter vindo, né? O Freud usa esse modelinho, que é o famoso, que a gente brinca dizendo que é o pente de Freud, né? E depois ele vai botar uns traços aqui no meio. Ele lembra-se que o Freud era neurologista. Ele propõe um polo perceptual e um polo motor, portanto, um polo de entrada e um polo de saída. Isso aqui é o modelo do aparelho psíquico. Ele apresenta lá na interpretação dos sonhos. Né? Aí ele diz, olha, a criança não tem nenhum traço minêmico, nenhum traço psíquico de nenhum tipo de experiência. É uma suposição de uma tábula rasa, né? Uma criança que acabou de nascer, não tem nenhum traço minêmico, que é o termo que ele utiliza. O que é que acontece? A criança sofre um tipo de ataque pulsional que o Freud usa como modelo da fome. A criança, e isso é muito interessante, porque mostra que quem nos ataca é o nosso próprio corpo. E ainda chama nessa época de necessidade. Que é uma necessidade. Para Freud ainda é do campo da necessidade. A fome aqui não é pulsão oral ainda. É como se você tivesse um tempo zero, onde a fome era fome. A
A fome era necessidade. E ataca a criança. O que é que acontece? Como ela não tem nenhum traço minêmico, ela descarrega, é a função de descarga, né? A função primária do aparelho psíquico, que é a descarga, através do choro. A criança chora. Ela chora, né? Ela não está chorando para a mãe, né? É a mãe que interpreta o choro da criança como uma demanda. Mas rigorosamente não é. Depois vai ser. Né? Mas, a princípio, a criança chora, ela não chora para o outro. Ela chora. Quem vai criar o circuito e vai inocular o outro, vou usar a linguagem freudiana, tá? Depois a gente vai colocando. E Freud vai dizer, é a mãe. Por isso que mãe é um bicho complicado, porque não é propriamente a mãe, é o outro, né? O Lacan é melhor porque não é a mãe pessoa, é o outro. Mas, enfim, o Freud é mãe. Quem vai criar o circuito é a mãe que vai, então, interpretar esse choro como sendo um pedido e vai propiciar a experiência de satisfação nesse modelo nutricional. Ou seja, a mãe dá o peito, dá a mamadeira, dá o que for, e a criança passa por uma primeira experiência de satisfação. E aí o que é que acontece? Inscrevem-se os traços minêmicos. Minésicos, vocês vão encontrar essa tradução também, minêmicos ou minésicos. Isso aqui está lá na interpretação do sonho, no famoso capítulo 7. Não precisa ler tudo, lê só o capítulo 7, que também é pouco. É muito chato. Bom, tá certo? Então, tem uma experiência empírica, é isso que eu estou chamando a atenção de vocês, para Freud a coisa fica numa certa empiria, né, que se inscreve esses traços minêmicos. O que é que acontece numa segunda forma, vamos dizer assim? Quando a criança, detalhe, essa experiência de satisfação aqui, ela produz uma experiência de prazer. Lembrem-se que o Freud, a experiência de satisfação é uma experiência de prazer. Aqui, ele ainda nem tinha propriamente uma teoria, nós estamos em 1900, na interpretação dos sonhos, ele ainda nem tinha uma teoria da pulsão mais ou menos elaborada. Portanto, hoje a gente sabe mais do que o Freud de 1900. Né? Tá? Claro, ele não sabia, depois de 5 anos depois, é que ele publica os 3 ensaios, aí com um rascunho de uma teoria da pulsão. Né? Essa experiência de prazer, então, que Freud, a partir daí, vai promover a famosa ideia do princípio do prazer, de que o organismo, a estrutura, o psiquismo, busca o prazer, que ele vai questionar e relativizar em 1920, no texto chamado Além do Princípio do Prazer, onde ele vai dizer que não é bem assim, a gente também goza com a destruição, com sofrimento, aí o Bolsonaro não nos deixa mentir, né? Quer dizer, há gozo, existe satisfação com a destruição, a tal da pulsão de morte é exatamente isso, mas isso ele só vai dizer 20 anos depois. Tá? Aqui ele ainda está no tal do princípio do prazer. O que é que acontece? A partir desse momento, da inscrição dessa experiência de satisfação, há exatamente aí, em 1905, eu pulo para o nome de 1905 para interpretar isso aqui. Eu pulo para os 3 ensaios para interpretar isso aqui. Essa experiência produz o quê? Produz uma perversão da boca. A boca, que deveria ser unicamente nutrida, né, o modelo da nutrição, o que acontece? Ela obtém um plus, ela obtém um a mais, que é o prazer, que está escrito aqui. A partir daí, o que a criança vai buscar não é mais, até porque ela nunca buscou, né? A criança nunca procurou o objeto da fome. Ela só foi atacada. O bebê não tem instinto nesse sentido de que não tem um objeto instintivo no humano. Nesse momento aqui, o que acontece? Na segunda fome, ao invés da criança chegar aqui no polo motor e fazer a descarga, ela faz o que o Freud chama de uma regressão aos traços minêmicos. E produz
o que ele também chama de uma experiência de satisfação alucinatória. Então, o bebê chupa o dedo. Quer dizer, chupar o dedo não é o objeto da nutrição. Aí eu acho que existe Freud alguma espécie de doutor em relação à norma da época, quando ele utiliza essa palavra alucinação. Sim. E antes era usado só para os eventos menores. Ele vai, na verdade, o aparelho psíquico para Freud ele vai ter um caráter alucinatório. Porque Freud vai alucinatório não no sentido da psicose, né? Não é alucinação, mas o sonho, essa própria movimentação do aparelho psíquico, a tal da realidade psíquica em Freud, ela é fundamentalmente de caráter alucinatório. Ela não é uma alucinação, né? Como é na psicose, mas ela tem um caráter alucinatório. A gente não trata, e é isso que Freud vai dizer, aqui você vai ter o quê? Os traços do objeto, e não o objeto em si, a tal da coisa em si kantiana. A coisa, que é da Zing, ele diz isso desde o projeto, que é um texto pré-psicanalítico, de 1894, a coisa, ela é perdida. Falou disso na vez passada, se eu não me engano. Nós não lidamos com as coisas. Veja como faz falta Freud na teoria da linguagem. Né? Freud não tinha uma teoria da linguagem. Você traduz essa teoria da linguagem com o pé nas costas. Foi muito mais fácil com Lacan do que esse babado todo filosófico que o Freud vai falar, vai para cá e etc. Né? Mas, enfim, Freud não tinha teoria da linguagem, apesar de ter sido contemporâneo do Saussure, por exemplo. Quer dizer, por que é alucinatório? Porque os nossos objetos não são objetos de coisas, são objetos construídos, alucinados por nós. E tem a ver, esse movimento aqui, alucinatório, ele é equivalente depois ao que Freud vai chamar de desejo. Quer dizer, desejo não é necessidade. Não é necessidade. O desejo não é da ordem da necessidade. Não tem absolutamente nada a ver. Pelo contrário, veja que o desejo é uma perversão, no bom sentido da perversão, né? É uma perversão da necessidade. Quer dizer, daqui por diante, ninguém mais vai comer por necessidade. A gente vai comer um objeto escrito. E, obviamente que você pode dizer, mas há necessidade. Claro que há necessidade. Se você não comer, você morre. Mas você escolhe o objeto, mesmo que seja mais uma pessoa que não está em situação, vamos dizer assim, que não tem como escolher como qualquer coisa. Ainda assim, se o sujeito come qualquer coisa para sobreviver, isso implica numa condição narcísica do sujeito. Não é, para nós humanos, uma questão meramente nutricional. Quer dizer, o objeto tem uma... E aí, por isso que ele vai chamar o objeto da pulsão e o objeto do desejo, eles têm uma dimensão que não acompanha a fisiologia do corpo. A fisiologia da fome, por exemplo. Né? Freud estava negando a fisiologia da fome? Claro que não. Freud era médico, era neurologista. Ele não está negando a fisiologia da fome. Ele está dizendo que a fisiologia da fome ela é alterada. Eu não vou dizer assim, porque não é o que Freud diz, né? Mas como diz Lacan, é a estrutura da linguagem que altera o seu corpo e a fisiologia da fome. Mais ou menos essa ideia aqui. Né? Essa ideia, diga. Isso foi claro que a gente está com a bulimia, da anorexia, o significado que a comida tem, né? Então, representa isso tudo. Vale para qualquer um, mas na anorexia e na bulimia é muito mais significativo. Né? Se morre disso. Se fome fosse instinto, a gente funcionava como os animais, que vão lá, comem e pronto. E para. Sobrevive. E só come aquilo, né? Porque tem a predeterminação biológica do instinto. Deixa eu me sentar para o povo me ver. Estão vendo só minha barriga. Quer dizer, o instinto, ele determina, tem uma determinação prévia do que é que você vai comer. Os animais é assim. Os animais não têm diversidade, não têm variação. Eles são predeterminados instintivamente pela espécie.
Não é o nosso caso. É isso que o Freud vai... depois disso aqui, ele vai desenvolver e vai ampliar isso para o corpo todo, né? Por mais que ele não esteja, como eu disse para vocês, que ele não tem uma teoria do corpo, mas, por exemplo, Os Três Ensaios é o texto mais modificado de Freud, porque o Freud, quando vocês forem ler, não sei se já leram, se não leram, leiam, né? E se não leram ainda, quando forem ler, você tem que ler fundamentalmente as notas de rodapé. Tem 500.000 notas de rodapé, exagerando, né? Porque o Freud ia e voltava, os Três Ensaios. Ele alterava, botava nota de rodapé. Foi mal aí, hein? Deixa eu tirar dois. Nos Três Ensaios, o que é que ele faz? Ele, então, vai estender isso para o que ele chama de zonas erógenas do corpo. Ele vai entender, depois, nesse período, 3 textos que vocês não podem deixar de ler. Bom, se não quiserem ler o capítulo 7 da interpretação dos sons, tudo bem, mas não pode deixar de ler os Três Ensaios e o... A responsabilidade do Lacan. As pulsões e seus destinos. Que é um texto de 14 ali, do texto de metapsicologia. Ele volta para o pente, lá nas pulsões e seus destinos. É um texto fantástico, maravilhoso. Então, o que é que o Freud vai dizer? Que nos Três Ensaios, né, ele começa falando, são 3 ensaios, né, obviamente, como o próprio título está dizendo. Um primeiro título que está traduzido como As Aberrações Sexuais. Um segundo título sobre a sexualidade infantil. E um terceiro título, terceiro ensaio, sobre a puberdade. Né? As aberrações sexuais, estamos em 1905, tá? Dei um desconto para Freud. Eram as consideradas, no século XIX, a psiquiatria tinha feito a classificação das perversões sexuais. Né? Quer dizer, os DSM da vida começaram lá, né? No século XIX. Não por acaso. Então, o que é que Freud vai dizer? Freud vai mostrar, por exemplo, ele começa falando das perversões sexuais para dizer o quê? Isso nós temos essa dívida eterna com o velho Freud. Ele vai dizer o quê? Olha, tudo bem, está aqui as perversões sexuais e tal, a psiquiatria disso, aquilo, outro. Mas se vocês observarem bem, a nossa sexualidade também é perversa. Tem essa condição perversa. A sexualidade infantil, que é o ensaio 2, o escrito 2, ele vai mostrar como a sexualidade infantil é fundamentalmente perversa. Né? Exatamente por isso. Porque não acompanha, primeiro que as crianças têm todas as práticas perversas que normalmente é ótimo, né? Normalmente se encontra nas chamadas, nos quadros perversos e etc. E porque também a sexualidade infantil ainda não tem, e aí é a escorregada do Freud, que o Lacan também não deixa barato, porque a criança não teria o que ele chama de uma primazia genital. Né? Essa primazia genital é um problema em Freud, obviamente, e o Lacan também não deixa barato, faz toda uma crítica em cima disso. Mas o Freud propõe isso, de que as pulsões, né, parciais infantis, pulsão oral, a pulsão anal e etc., se organizam, primeiro, em 1905, ele está falando de genital, né, porque aí, como eu disse para vocês, o Freud tem essa, vamos dizer assim, são as condições de possibilidade do Freud da época, né? Ele mantém as coisas numa perspectiva um tanto organísmica, anatômica e etc., né? Então, em 1905, ele está falando da primazia genital, ele mantém essa história de genital, começa a falar da diferença sexual a partir da diferença anatômica, vocês conhecem essa história, né? Que hoje ele é muito criticado por isso. E só em 1930, 33, se eu não me engano, num texto chamado A Organização Genital Infantil, que ele troca pênis por falo. Né? Até lá, ele usa o termo pênis.
que era a diferença, e aí é exatamente o que caracterizaria a diferença anatômica para Freud, a diferença sexual como uma diferença anatômica. Então, era pênis mesmo que o Freud estava falando. Até 33, quando ele logiciza o pênis, né? Ele saca que não é propriamente uma questão do membro pênis, mas do falo como uma condição lógica. Tá? Bom, como eu disse, temos que dar esses descontos para o velho Freud, mas, obviamente, que tem toda essa... Isso cria uma série de problemas e uma série de dificuldades. Mas, por exemplo, a ideia de que o corpo, essa ideia de que o corpo, mesmo que o corpo em Freud se mantenha numa condição meio organísmica, que o corpo ele é pervertido pela pulsão, é uma ideia que nós devemos a Freud, ela se mantém até hoje. Se é o corpo orgânico, o organismo ou não, né, o que é que perverte, aí são outros 500 que vai diferenciar. Mas a ideia de que o nosso corpo é perverso, ela se mantém até hoje. Né? Que o corpo, eu vou antecipar a tradução do Lacan, e que é o quê? Que o corpo, nosso corpo é perverso porque é um corpo pulsional, não é um corpo que o acompanha, que não, é um corpo que não segue a predeterminação instintiva, fisiológica, biológica e etc., porque é um corpo que goza. É um corpo... Freud usa prazer, que é um termo que não é suficiente, que é um termo aristotélico, não tem muita função, e depois ele saca que não é isso. Gozo é muito mais complicado e mais complexo do que prazer. Né? Mas, enfim, a ideia geral é essa. Viajar sobre o tempo. Tem uma contradição em Freud, só fazendo uma lei, porque está isso, mas não está em Freud, não estava mesmo, no sentido de que ele é muito ligado à anatomia, fala de pênis, fala de desenvolvimento, até a fase genital, mas quando ele fala do Édipo, por exemplo, ele diz que a criança supõe que a mãe tem um pênis. Né? Então, quando ele faz isso, e diz que isso pode acompanhar até um sujeito neurótico ao longo da vida, dessa fantasia, ele está fazendo uma referência à anatomia, mas ao mesmo tempo à fantasia. Sim. Porque ele sabe que, o neurótico sabe que a mãe tem um pênis, mas ele coloca isso como uma coisa fantasística. Então, de alguma forma, isso já estava em Freud. Exatamente. Só que o professor está dizendo dessa referência a esses significantes, né? Pênis, anatomia como destino, etc. Só esse adendo. Mas veja bem, eu não sei se o neurótico necessariamente sabe que a mãe não tem pênis. Isso você só vai checar na clínica, entendeu? Porque isso não é certo. Aí é que está. Eu não estou falando da perversão, estou falando da neurose. Que a perversão, só para explicar, em termos gerais, é dada dessa maneira, né? De que o perverso faria um desmentido da castração materna. Quer dizer, ele não sabe que a mãe não tem pênis e tal, em Freud, tá? Pois em Lacan essas coisas mudam. Porque, como você disse, o Freud sabia, exatamente porque ele constrói a noção de realidade psíquica, né, de que não se trata, só que ele precisou de 30 anos para... Quer dizer, não é brincadeira, porque, como eu disse, hoje é fácil para a gente pegar o Freud e o Lacan e estudar essas coisas todas, mas o cara estava construindo uma teoria, precisou de 30 anos para sacar que isso era uma questão lógica e não uma questão empírica. Né? Porque, por exemplo, hoje é fácil você com Lacan dizer, mas essa história de que a mãe tem pênis ou a mãe não tem pênis é empírica em Freud, mas em Lacan não é, porque você trata do todo lógico, que é todo e o que não é todo. Entende? É muito mais simples. Eu brinco dizendo, vocês acham que é brincadeira, mas não é, dizendo que a gente só vai entender Freud depois que entende Lacan. É muito mais fácil você entender Freud depois você entende Lacan. Vocês acham que é sacanagem minha, mas não é verdade. O problema é entender Lacan, né? Mas é muito mais fácil você dizer isso, de que é muito mais razoável você dizer que não é propriamente o fato de se a mãe tem pênis ou deixa de ter, mas é um todo lógico. Né?
tem um texto de Freud que esse... Não, eu sei. Só para corroborar com a sua questão, se você pegar qualquer criança de 2, 3 anos e perguntar quem tem pênis, elas vão dizer que todo mundo tem. Pode perguntar. Tem cuidado para não ser preso por pedofilia, né? Podem perguntar a teoria da universalidade do pênis, que o Freud produziu lá no texto As Teorias Sexuais Infantis, ela é impressionante. Pode perguntar que toda criança de 2, 3 anos, essa cronologia, ela não é exata, né? Não dá para ser, mas toda criança se encaminhando para a neurose vai dizer que tem. Que as mulheres têm pênis, por exemplo, né? O que a mãe tem, quando ela está exatamente entrando nessa discussão sobre a diferença, que também é anatômica. Né? Ela é lógica, em Lacan, mas ela também é anatômica, que é exatamente por isso. As crianças, como eu disse, na percepção da criança, a criança acha que tem. E aí eu vou recomendar para vocês um outro texto, esse é obrigatório, ler. É um texto de Freud, 4, 5 páginas, que se chama A Negativa. Eu brinco dizendo que é um texto lacaniano de Freud. A Negativa, tá? Porque Freud é exatamente isso que você está dizendo, é o momento em que Freud logiciza essa questão do todo. O todo não é anatômico, é lógico. Né? Por exemplo, Freud vai dizer a criança acha que tudo existe, originalmente, no momento anterior à castração, ela só tem juízo de atribuição, a criança não tem juízo no sentido kantiano, inclusive, juízo lógico. Tá? A criança, até a castração, antes da castração, ela não tem juízo lógico de existência, porque não falta nada. Não se inscreveu a falta para ela. É a castração que vai inscrever a falta. Então, a criança acha que tudo existe. Não adianta chegar para uma criança pré-edípica e dizer que Papai Noel não existe, e que mula sem cabeça não existe, de que Bolsonaro não existe. Não adianta. Não é? A mula é mais inteligente. A mula sem cabeça é mais inteligente. Entende? Porque ela não tem juízo de existência. Porque ela precisa primeiro escrever uma falta, para depois dizer se alguma coisa... Ela tem que inscrever uma inexistência, logicamente falando, que é parecido com a questão do zero. Não é? Você precisa inscrever um zero para você poder entender o 1, o 2, o 3. Quando vocês aprenderam a escrever os números, todo mundo aqui pode escrever todos os números. Só não pode porque é impossível, né? Mas você não é que você aprendeu que existe o 1, existe o 2. Não, você aprendeu a lógica do N mais 1. Entende? Aí você pode escrever hoje todos os números que você quiser. Não é verdade? Ele existe. Pois é, esse é o problema. O problema é que mula sem cabeça. Acho que dá para fechar e matar o que ela falou. Senão a gente vai viajar. Né? É porque ele é um encastrado, entendeu? Ele é imbrochável. Ninguém pode falar de sexualidade, só ele. Mas, enfim, entende como é que é? O corpo, inclusive, a ideia de realidade psíquica em Freud, ela é fundamental. Ela, inclusive, vai ser questionada por Lacan, vai ser interrogada, mas ela é fundamental. Né? Mas, enfim, o que eu queria passar para vocês do Freud era isso. É claro que tem 1 milhão de coisas. Esse texto da negativa, leiam, né, que o Freud vai dizer exatamente só depois da castração é que a criança vai construir um juízo de existência, o que é que existe, o que é que não existe. Antes disso, as coisas eram kleinianas, ou seja, só é bom ou mal, né? Não existe ou não existe, é bom ou mal. Depois da castração, aí sim, e é por isso que as crianças se angustiam nessa época, porque estão construindo uma inexistência. O tal do complexo de castração em Freud, e em Lacan não é muito diferente. Mas não é. Lacan mantém essa lógica. As crianças estão construindo uma inexistência. Tá? Mas o imaginário permanece. Tá? Tudo bem? Eu preciso passar por Lacan.
Alguma dúvida com relação a isso? Bacana aqui, ó. Bom. Lacan, passando por Lacan. Lacan é diferente de Freud por vários motivos. O primeiro, qual é? Ele tem uma teoria do corpo. Né? Ele começa, o primeiro escrito, vamos dizer assim, que abre a obra de Lacan, é um escrito chamado Estádio do Espelho, como formador da função do eu. Rigorosamente é um texto de 37, que ele apresentou no... Não, tem a tese dele sobre a paranoia, mas é uma tese psiquiátrica ainda, né, com influências psicanalíticas. E também vocês encontram, está publicado. O Estádio do Espelho já é realmente um texto psicanalítico que ele apresentou em 37, perdeu o texto, e depois fez outra versão em 42, que é a que nós temos, que está publicada nos escritos, é de 42. Tá? Onde ele vai mostrar, por exemplo, como é que uma criança nasce sem corpo. Como eu disse para vocês, o corpo não é o organismo. Nós nascemos sem corpo e precisamos construir um corpo nos 2 primeiros anos. Ele usa o Estádio do Espelho, não sei se perguntar. Se vocês leram, é um período, né, onde Lacan vai mostrar, ele pega alguns experimentos do Vallon, que é o psicomotricista, que vocês devem estudar aí nas psicomotricidades, que o Vallon, como bom psicomotricista cognitivista, estava querendo explicar a diferença da inteligência sensório-motora entre os animais e os humanos, né? E, obviamente, que os animais nascem com inteligência sensório-motora que dá de 10 a 0 na gente. A gente nasce numa incompetência completa, né, do sensório-motor. O chimpanzé do Vallon nasce inteligente. Ele tem toda a competência motora que ainda vai se desenvolver, e nós não. Nós humanos. Completamente dependente e sem nenhuma... Os animais nascem, alguns nascem e saem andando, vão. Se arrumam, os mamíferos têm mais dificuldade com isso, curiosamente, né? Ficam ali presos ao corpo materno, à teta materna, né? Ficam ali, mas daqui a pouco se manda. É mamífero, né? O que é que acontece? Não, é treta. Eu falei a treta materna. A treta é no nosso caso, né? O que é que acontece? Como é que o corpo é construído aí nesse momento para Lacan? Lacan vai dizer que, na verdade, ele vai estar falando da construção de uma imagem do corpo. Isso é importante porque ele vai mostrar como essa imagem do corpo é que vai dar consistência ao corpo. Né? Então, o que é que Lacan vai demonstrar? Que essa imagem do corpo, ela é, primeiro, construída pelo outro. Existem 2 tempos dessa história em Lacan, que é o Estádio do Espelho e o esquema óptico. O esquema óptico é um outro que eu também não vou apresentar aqui, porque é um pouco rebuscado, mas que está lá no seminário, desde o seminário 1. O seminário 1 está lá? Não, está desde... Não, no 10 ele volta ao esquema óptico, mas o esquema óptico, ele muda o esquema óptico no 10. Mas o esquema óptico aparece desde o seminário 2, se eu não me engano. E num escrito chamado Observações sobre o relatório de Daniel Lagache, que está publicado nos escritos. O que é que Lacan vai dizer? De que o corpo ele é produzido através de uma imagem que é apresentada pelo outro. Né? Quer dizer, rigorosamente, quem constrói a imagem, porque é como se você dissesse assim, a criança nasce sem uma imagem. Aos 2 anos, ela tem uma imagem com a qual ela se reconhece no espelho. Inclusive, isso é uma dica clínica, né? Em torno de 2 anos, você tem que ter uma criança que olha para o espelho. Quem for trabalhar com criança, a primeira coisa que tem que comprar é um espelho tamanho natural, né? Grande. Se você pega uma criança com 1 ano, você vai ver uma experiência erótica curiosa. Eles não se reconhecem no espelho. Bota uma criança de 1 ano na frente do espelho. Eles não se reconhecem no espelho
acham que quem está lá dentro é outro bebê, eles vão até onde os animais vão, né? Os animais vão até aí. Todo animal, se você botar ele na frente do espelho, ele acha que é outro, né? Ele não se reconhece. Os animais, como não têm linguagem, eles não se reconhecem no espelho. No nosso caso, o bebê de 1 ano, que é o segundo tempo do espelho, também não se reconhece. Eles olham e acham que é outro bebê. E aí o que acontece? Aí é onde entra a cena erótica. Eles correm para o espelho para pegar o outro de dentro do espelho. Tá? E aí começa a lamber o espelho, começa a transar com o espelho, né? Com a imagem. Eles lambem, chupam. Hã? Por isso que todo amor é Narciso. E vejam que é o mesmo movimento de Narciso. Narciso pula dentro do espelho, né? Porque o lago é um espelho. Se você pular para dentro do espelho e entrar, você morre. Morre no sentido do sujeito, que é mais ou menos o que acontece nas psicoses. Há um fechamento narcísico na psicose que o sujeito padece, né? Não morre porque o sujeito ainda insiste, né? Mesmo na psicose, ele insiste. Mas o fato é que com 1 ano a criança não reconhece, ela já reconhece, esse momento é importante. O primeiro tempo do espelho é um tempo em que a criança não reconhece uma unidade corpórea, ela só reconhece o rosto materno, né? O Spitz, o Vallon, esses caras fazem experimentos, você bota uma máscara na frente do bebê, ele começa a rir, né? Não precisa ser um rosto, mas eles reconhecem o rosto materno, mas não reconhecem o corpo inteiro. Com 1 ano, eles reconhecem o corpo inteiro, mas não se reconhecem no espelho. Reconhecem um outro, né? Só com 18 meses, 2 anos, é que a criança, se não está na psicose, nem não tem nenhum problema, ou no autismo ou na psicose, a criança se reconhece no espelho. Por isso que eu disse que é uma dica clínica, né? Os autistas, os psicóticos têm dificuldades, se não impossibilidade, de se reconhecer no espelho. Uma criança com 2 anos, se você tem uma criança de 2 anos que não se reconhece no espelho, não fala em primeira pessoa, por ele em pé. Tem alguma coisa errada. Você não pode dizer é psicótico ou é autista. Mas você tem que ir atrás de saber o que é que houve. Tem alguma coisa aí no desenvolvimento da criança, né? Nosso especialista em autismo aqui, né? Que está acontecendo. Tá? Alguma questão exatamente na constituição da imagem do corpo. Okay? Outra coisa interessante é essa, para vocês verem como o corpo e a imagem do corpo vem do outro. A criança começa a falar em terceira pessoa. Ela não começa a falar em primeira pessoa. Ela não diz, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, ela diz, neném quer mamar. Né? Neném quer isso. Ela não diz o eu, curiosamente, né? Porque exatamente ela acompanha, ela está ainda numa condição de alienação no discurso do outro. Porque é um tempo anterior, é a mãe que chega para o bebê e diz, meu bebê, você quer mamar? Aí ela mesmo responde, quero, mamãe, eu quero mamar. Né? Isso é o processo de alienação que, para a psicanálise e para Lacan, não tem nada de negativo. Não é alienação marxista, tá? Nem a dos bolsominions. É alienação no outro, no campo da linguagem. Tá? Quer dizer, para o bebê de chegar aos 2 anos e dizer, mamãe, eu quero mamar, é necessário que, primeiro, um outro tenha chegado para ele, tenha colocado essa fala na boca dele, como as mães fazem no famoso mamanhês, né? Que é essa cena da mãe, né, tendo um ataque narcísico de gozo diante do bebê, né, e com essa história. O Freud já dizia isso, né, o desejo que conta é o desejo onipotente da mãe. Mas o desejo onipotente da mãe, isso é Freud, tem que supor o desejo do bebê. Mesmo que rigorosamente, se você for pegar na cronologia, você não pode dizer que um bebê recém-nascido deseja. É um sujeito desejante. Rigorosamente não é, mas logicamente já é. Se o outro, o grande outro, e aí o outro com A maiúsculo, né? Não entendi isso. Hã? Por que o bebê não é desejante?
Porque ele não tem linguagem ainda, ele está no campo da linguagem, mas no discurso do outro. Ele não tem competência simbólica, isso aqui ainda não se passou. Ele não tem escolha, por exemplo, nem escolha sexual, nem escolha desejante, ele não tem nada disso. Ele só berra. Entende? Isso vai ser construído. Você falou que tem um outro que vai supor que ele deseja. Tem que ser uma aposta de que a criança deseja. Ah, neném não quer não. Não, mas isso é entender, porque o desejo ele envolve uma escolha. É isso. Envolve uma escolha. Ele precisa ser desejado para desejar. Ele precisa ser desejado para poder desejar. Ele precisa estar dentro do campo desejante do seu outro, para a gente não usar a mãe, né? Desejo do outro, passar por esse processo de alienação e separação do desejo do outro. Alienação e separação andam juntos. Porque, por exemplo, a mãe precisa supor que o bebê fala, que o bebê deseja. Rigorosamente, o bebê não fala. Quer dizer, o cientista Piaget tem toda a razão. O bebê nasce sem falar e o simbólico só aparece aos 2 anos, tá certo? Errado. É por isso que a ciência não é psicanálise. O pessoal diz, a psicanálise não é ciência. Não. É a ciência que não é psicanálise. Entendeu? Está errado porque o que o Lacan, nesse texto Observações sobre os comentários do Lagache, Lacan diz isso, é o erro piagético. É claro que se você observa empiricamente, cientificamente um bebê, ele não fala. Mas ele não fala por uma incompetência organísmica. Mas ele já fala no discurso do outro. Porque a mãe está batendo papo com ele. A mãe bate papo com a barriga. A mãe já tem uma suposição. E aí é onde entra a problemática lógica. Já tem uma suposição lógica. Não é nem que tenha. É bom que tenha. E não é toda mãe que faz isso. As problemáticas no campo da psicose têm a ver com isso. Com a dificuldade do outro não A perversão também. Bom, também. Entende? Então já tem uma suposição lógica, por isso que a ciência piagetiana está errada, porque o simbólico está lá desde o começo. O simbólico não pode vir aos 2 anos se não tiver desde o começo, antes do bebê nascer. E as mães, às vezes, já têm um nome, já tem uma... Esse sujeito já existe, estamos falando de sujeito, não estamos falando de indivíduo, nem de organismo, estamos falando de função sujeito, que é uma função lógica. Tá? Então, nessa função lógica, por exemplo, a mãe precisa conversar com o seu bebê. Se você está atendendo na clínica precoce, tá? E a mãe não está conversando com o seu bebê, tem alguma coisa errada. Se ela não conversar, é que ela é doida. Tá? Diz, a mãe é doida porque está conversando com o bebê que não fala. Não. Se ela não conversar, é que ela está num estado alterado qualquer. Ela precisa conversar com o bebê. Porque é importante que ela suponha, porque o bebê só vai falar se ela primeiro supuser que o bebê fala. Sem viajar. Não, lógico. Estou brincando. Lógico. Estou de sacanagem com você. Né? O que também distancia uma vez o Lacan da empiria é a questão dessa suposição e dessa forma de que o bebê é um sujeito. Exatamente. Porque imagine que o bebê está berrando, né, que a mãe interpreta como um choro. Né? Choro. O bebê está berrando. A mãe, rigorosamente, não sabe se ele está berrando, por exemplo, de fome ou porque ele está com dor no pé. Mas ela supõe, neném está com fome. Então, isso não tem nada de empírico. É uma aposta, é uma suposição. Não é uma empiria organística. É uma suposição linguística. Quer dizer, linguística não, da linguagem. Quer dizer, o corpo para Lacan originalmente é uma imagem, tá? Que depois, inclusive, ele vai compor de outra maneira, que você constrói uma imagem a partir dessa relação com o outro, nesse processo de alienação e separação com o outro. Tá? Essa imagem ela é dada primeiro pelo outro. E aí, no esquema ótico, que seria muito complicado apresentar aqui, o Lacan diz isso, a mãe precisa supor, construir uma imagem, a mãe, que eu digo assim, o outro, né?
o outro materno, para usar a terminologia lacaniana, precisa supor que esse bebê já é um sujeito, que esse bebê já deseja e que já tem um corpo. Ela já vê a imagem do corpo do bebê e, veja bem, a demanda dela atravessa o corpo desse bebê. E aí é onde entra uma questão fundamental que é diferente do Freud. Para Lacan, é a demanda do outro que convoca o sujeito. A criança não come porque come. Ela come porque a mãe demanda que ela coma. Ela não anda, porque a mielina, não sei das quantas, a coisa, né, neurológica. É claro que para a criança andar, ela precisa das mielinização, não sei das quantas, né, do cérebro e etc, etc. Mas ela só anda porque tem um outro lá convocando e demandando que ela ande. Nós estamos atendendo, não vou nem... Bom, vou falar por alto porque está gravando. Nós estamos atendendo um caso muito interessante de um garoto inteligentíssimo, aqui no SPA, e que não sabe ler nem escrever. A estagiária já fez os testes dele, inclusive os projetivos, são altíssimos, fora da média, acima da média. Curiosamente, ele não sabe ler e escrever, porque não tem demanda do outro. Não? É como se eles estiverem meio que dissolvidos, que qualquer criança aos 4, 5 anos sofre a demanda do outro de aprender a ler e escrever. Essa demanda não pode ser, obviamente, violenta, ela tem que ser educativa, né? A história da educação e tal, que não é o caso, né? Teve um problema qualquer aí, que eu não vou me deter em detalhes por conta da gravação, mas é muito curioso isso, né? Ele não tem nenhuma incompetência cognitiva, pelo contrário, ele não pode chegar a dizer que ele é propriamente um superdotado, mas ele é acima da média, da inteligência, da idade dele, e não sabe ler e escrever. Curiosamente, posso até depois, quem sabe, pedir a estagiária para vir falar dele aqui para a gente conversar. Tem que ter a demanda do outro. Né? Então, o nosso corpo, ele é atravessado por essa demanda que vem do outro. E a imagem, digo... Eu costumo casos sobre o lacrimogênio, ele fosse casos de competência que eu tive no controle, que a mãe colocava na fala dela esse contato real, né, o idealizado. Ela, quando o bebê tentava, ela falava, você consegue. E essa suposição traz esse local de capacidade limitada. E que é justamente esse local metafísico, né? O corpo, ele dentro do espaço que ele vai conseguir achar de tudo. É interessante ver isso nessa perspectiva, que a fala representa um corpo dentro de uma dimensão. Então, é através dela que você vai entender como é Deus limites ou não no sujeito. O corpo, nesse momento, ele é fundamentalmente imaginário e narcísico para Lacan. Né? Imaginário, porque imaginário em Lacan é isso, é a imagem do corpo, tem a ver com as imagens. Tá? O imaginário em Lacan não é o imaginativo falso, não. O imaginário é o que nos dá consistência. A criança nasce com o corpo despedaçado, Lacan vai dizer isso, ela não tem uma unidade corpórea, com 2 anos ela tem uma consistência, pode ser que tenha, né? Não é certo, que é um processo, porque nas psicoses, por exemplo, não tem. Nas psicoses, você vai encontrar exatamente a dificuldade na consistência corpórea. O psicótico mantém um certo despedaçamento do corpo, tá? Então, a consistência do corpo, essa amarração do corpo é dada pela imagem. É como eu disse, aos 2 anos a criança constrói, aos 2 anos não, com 1 ano, no segundo tempo do espelho, a criança constrói essa consistência. O problema qual é? É que essa consistência vem do outro. Tá? Quem vê o outro, a sua imagem, é outra. Entende? Quer dizer, tem uma famosa cena que vocês já devem ter feito isso com os bebês, que é muito curiosa, que é uma ilustração do esquema óptico. Você pega um bebê, bota no colo, vai para um espelho, olha para a imagem e diz, quem é aquele ali? Né? O bebê, com menos de 1 ano, por exemplo, 6 meses, 8 meses. O bebê olha para aquilo
não diz nada, né? Olha, aí ele olha para o seu olhar. Você está funcionando. Você está funcionando como o grande outro, né? O bebê olha para o espelho, não entende nada, olha para o seu olhar. Aí o que é que você diz? É o bebê. Não é? É o Joãozinho, é a Maria, o que for. Né? É o Lucas. Né? Quer dizer, essa é a função do grande outro. Você dá nome aos bois, né? Você dá nome às coisas, tem essa função de nomeação, e o bebê só vai dizer eu sou o Lucas se alguém primeiro disser você é o Lucas. E esse significante, o que é que ele implica de imagem? Tá? O que é que ele implica de imagem? Entende? Essa construção da imagem. Tá? Que aí é onde entra a questão da imagem do corpo, como se constrói a imagem do corpo. Entende? Então, essa imagem para Lacan é o que vai dar consistência. Tá? Tudo bem? Eita, pau. Tem que passar pro... Bom, a partir de um determinado momento, Lacan, acompanhando Freud, né, Lacan vai introduzir um conceito que é fundamental para a psicanálise desde Freud, desde o Além do Princípio do Prazer, que é o conceito de gozo. É o jeito, porque senão a gente não fala. O gozo é a pessoa que vai falar com tudo. O conceito, mesmo que Freud não tenha, Freud não usou esse termo. Usou, assim, adjetivamente, ele não usou como um conceito. Tá? Vocês não vão encontrar isso em Freud. Ele usou, por exemplo, o Além do Princípio do Prazer, né? Que é mais ou menos o campo do gozo, é o Além do Princípio do Prazer, que em 1920 ele abriu, né? Para exatamente questionar a própria hipótese dele de que a satisfação pulsional sempre era prazerosa. Ele vai questionar essa posição do princípio do prazer de que toda satisfação pulsional era prazerosa. Ele saca que não é por conta de uma série de fenômenos clínicos, a repetição, a reação terapêutica negativa e etc., né? E ele vai chegar a uma conclusão paradoxal, que é o quê? Nós temos uma atração pelo traumático e pela destruição. Como eu disse, está aí o Bolsonaro, que não nos deixa mentir. Tem um monte de gente que não. Ele, exatamente, porque problema do Freud, do tal do orgânico. Ele vai entender, ele vai dizer o quê? Que é um problema isso, né? Freud, a teoria da pulsão de morte como retorno ao inorgânico. Mas, porra, retorno ao inorgânico é um retorno a um apassivamento que é complicado, porque a pulsão não é passiva. Né? Pulsão é como ele mesmo disse, para você ser passivo, precisa de muita atividade. Para você se matar, você precisa de muita atividade pulsional. Entende? Então, não é passividade. A pulsão não é passiva. É por isso que a gente não tem como se livrar dela. Você não adianta essa saída de eu não quero fazer nada, eu vou ficar quieto, você neutro. É um incômodo, né? Não rola, porque você vai ser atacado por ela em algum momento. Né? Eu brinco com os alunos dizendo assim, olha, dou 10 para todo mundo quem fizer a seguinte experiência, você passar 24 horas regido pelo princípio do prazer. Vírgula, sem se angustiar. E regido 24 horas pelo princípio do prazer, você até consegue. O problema é que na segunda hora você está angustiado. Né? Mais puro, sem drogas. Não, aí o que é prazer, você que é seu, né? Entende? Ele questiona e abre esse campo paradoxal do gozo, né? Que é exatamente o fato de que, enfim, ele acaba com esse preconceito epistemológico que é a homeostase, de que a gente tende ao equilíbrio. Todo mundo acredita nisso, inclusive o Freud até 1920. Piaget é o que sustenta a obra de Piaget, é a ideia de uma equilibração, se eu não me engano, é o termo que ele usa. Pois bem, finalmente alguém tem a coragem de dizer, não rola, não é isso não acontece, não tem homeostase nenhuma. Não é? Você até tenta, mas nunca consegue. Quando você consegue, você quer se desequilibrar de novo. Entende?
E mais ainda, você pode tender à destruição. Pode se satisfazer com a destruição, com a própria destruição. Quer dizer, você dizer que isso é prazer é meio complicado. Né? Não dá, não rola. Não... Mas aí é uma pergunta que sempre me especiou quando perguntava para o Márcio falar da negócio da coceira, não sei o quê, e, enfim, escreve de outro semestre. Mas dá para acreditar numa pulsão de morte pura, sem uma pulsão de vida intermédia? Não, Freud até comenta isso, né? Por exemplo, a melancolia seria o mais próximo dessa desintricação pulsional. A desintricação pulsional não é uma boa ideia. Por quê? Porque exatamente é a intricação pulsional que faz com que você não perdure num tipo de funcionamento pulsional. Você não, como a bulímica, você não fica comendo, porque você tem que cagar, tem que trepar, tem que fazer outras coisas, tem que trabalhar, não é? A pulsão não é desintricada. Não deve ser. Você pode acontecer, em determinados casos, que ela se desintrinque. As pulsões parciais, né? Pulsão oral, pulsão anal. Então, pelo prazer, a dor é uma coisa que seria totalmente equivocada. Não, porque o prazer não é... A questão não é propriamente da ordem do prazer. Você que você falar, por isso que eu perguntei. Eu vou dizer para você que não é que não tenha prazer, mas não é suficiente. Porque tem muitos quadros, não sei quem clinica aqui já, mas você percebe, por exemplo, que a satisfação não é com prazer. É com sofrimento, é com a repetição, é com a inércia, é com a dificuldade que mantém o sujeito. O que mantém o sujeito nessa inércia pulsional, que é um outro termo do Freud, é algum tipo de satisfação, entende? E não dá para você dizer que é prazer. Não cola. É uma satisfação pulsional. Eu sei que é muito complicado isso, porque satisfação sempre dá a ideia de que é uma coisa boa. Mas lembrem-se que a satisfação pulsional em Freud é o objetivo. Não, é uma satisfação. Realização é do desejo. É diferente. Acho que uma forma, talvez, de distinguir seria dizer que o prazer é o limite do desejo, né? O prazer é o limite do gozo. Você vai, para voltar ao exemplo da bulímica, você come e sente prazer. Quer dizer, a partir do quinto prato, vira gozo. Quinto prato, estou exagerando, estou dando um... Mas diga. E da política tem o prazer em liberar a comida de fora, devolver. Caso essa como uma ótima questão você uma postura masoquista, artista, querendo ou não, se eu sentindo prazer em receber um broche, parece querendo fazer. Vou lhe recomendar a posição de Freud, qual é? Freud tem um outro texto, que é logo depois do Além do Princípio do Prazer, que se chama O Problema Econômico do Masoquismo. Tá? O que é que ele diz, o problema econômico do masoquismo? Freud dá ao masoquismo uma condição estrutural. Por quê? Pelo simples fato, que não é simples, de que... Eu vou traduzir lacanianamente o problema econômico do masoquismo, para ir adiante, tá certo? Quando você nasce, você cai numa condição de sujeito, que é essa que eu acabei de falar, a mãe tem que supor que o bebê deseja, que é um sujeito em perereia, a coisa mais linda, fálico e etc., né? Um sujeito desejante, a questão da imagem fálica aparece aqui, o beabá simbólico imaginário. Isso não é A pena? uma tema da fala imaginária? Não, aqui você tanto tem o falo imaginário como o falo simbólico. Né? No campo fálico. Isso aqui depois é parecido com os matemas da sexuação. Né? Veja bem, o problema qual é? É que, inevitavelmente, você também ocupa a posição de objeto, tanto para o desejo, como para o gozo do outro. Esse JA é o gozo do outro. Em traduz, em francês é jouissance com J. Ou seja,
A senhora, sua mãe, não digam para ela que eu disse isso, tá? Elas já odeiam os psicanalistas antes de qualquer coisa. Mas a senhora, sua mãe, quando se encantou narcisicamente com você, disse que você era lindo, falo, e etc, etc. Por outro lado, tinha uma divisão nela, não digam, né, que elas não vão acreditar. Tem uma divisão que, ao mesmo tempo, ela olhou para você e quis jogar você no lixo, jogar pela janela, lhe retalhar, cortar seu corpo em retalhos. E odiou. Toda boa mãe, atenção meninas, calma, é assim mesmo. Né? Porque você olha aquele pedaço de carne que grita, como diz o Lacan, e você pode fazer com ele, aos olhos do real, você pode fazer com ele o que você quiser. E alguns fazem, algumas mães jogam no lixo. Né? Quer dizer, essa condição objetal, ela faz parte da estrutura. A divisão da mãe, por que as mulheres se deprimem? 100%. Se tem uma coisa 100% na clínica, é a depressão puerperal, não no sentido da depressão patológica, né? Porque tem psicose e tal, etc. Mas no estado depressivo puerperal, é praticamente 100% nas mulheres. Né? É muito curioso isso. Primeiro que elas perdem um lugar do grande outro, né? Elas sacam que não vão poder fazer muita coisa para o bebê não morrer. Segundo, que elas se deparam com essa divisão. Veja que isso aqui, inclusive, é uma tema do fantasma, isso aqui fica marcado no seu corpo o tempo inteiro. Disso aqui, eu digo isso para os meninos na TTP. Não se cura. Você nunca vai se curar. Porque a aposta coach, qual é? Você se cura disso pela potência fálica. Você vai descer, vai dar certo. Você vai conseguir. Não rola. Você nunca vai se livrar dessa condição de objeto que é um buraco. É mais do que castração. Isso aqui é da ordem da privação. O que você tem que fazer, que é exatamente a proposta clínica em psicanálise, é tratar isso aqui. É embelezar isso aqui. Você pode sexualizar a condição objetal, por exemplo, que é o mais comum, né? Mas você também, como a gente diz no capítulo, a gente escolhe também feminilizar o buraco. Veja que o feminino em psicanálise não é propriamente do campo da sexualização fálica. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que os nossos buracos, eles são sexualizados, não por acaso, o que é uma boa coisa, é uma boa saída. Na cena sexual, você se coloca tanto como sujeito como objeto. Isso aqui, veja bem, por que o velho Freud disse que a gente é bissexual? Por conta disso aqui. Isso aqui não tem sexo. Isso aqui é para todo mundo. Né? Não é que o homem está aqui e a mulher está aqui para usar o binarismo tradicional. Não. É por isso, daí a contracrítica à Butler de que a psicanálise não é propriamente binária. Porque, tudo bem que o campo fálico é binário, mas em Lacan não é a mesma coisa. Isso aqui é para todo mundo. Na cena sexual, esse losango aqui, ele é uma contração dos símbolos matemáticos, e ou associação, dissociação, maior ou menor. Veja só, o objeto não é o outro, mesmo na cena sexual. O objeto é o seu próprio corpo. Porque na cena sexual, quem goza é o seu corpo. Tem? E essa é a diferença entre gozo e desejo. O desejo tem dialética. O desejo, eu posso perguntar ao outro se o outro me deseja e encontrar um lugar no desejo do outro. É assim que a gente faz uns com os outros, né? O gozo, não. O gozo, ele é masturbatório. Ele fica no corpo. Você não consegue. A gente acha que está gozando com o outro, mas não é verdade. No fim das contas, quem goza é o seu corpo. Mas diga. O losango, ele é uma contração dos símbolos matemáticos, associação, dissociação, e ou, na lógica é assim, ou maior e menor. Que a nossa relação com o objeto
Esse objeto aqui, como eu disse, rigorosamente, ele é um buraco. Ele não é, eu ia falar, eu até trouxe o Novo Romeano para apresentar para você. Cada uma matéria, né? Chegava com a Romero. Cadê? Eu acho que devia continuar. Eu acho que teve uma galera que não entendeu o que você quis dizer com masoquismo quando escreveu aquilo de novo. Acho que a pergunta dela foi essa. Não, mas eu estou explicando ainda, calma, estou explicando. Eu só falei para você de masoquismo. Não é isso, não. É porque a pergunta é... A 10 aprendiz, Certo. você ainda vai ficar com tudo. Só porque a pergunta dela foi essa. E eu acho que você não entendeu a pergunta dela. Não, entendi. É porque eu tive que desviar para responder. Veja bem, por que o masoquismo é originário? Porque você não se livra dessa condição objetal. A gente passa a vida brigando com isso e tentando tratar isso. Por exemplo, o terror do apassivamento, como diz o Freud. Né? Você pode erotizar isso, por exemplo, ou você pode feminilizar, como eu digo, que é dar uma outra estética a isso. Entende? O Freud, ele tinha um problema com o apassivamento, né? Freud achava que o apassivamento era um problema muito grave e tal, que é a posição fálica do Freud, masculina e tal. Mas Não necessariamente. é no sentido de que não é fácil, por exemplo, tem que fazer um percurso para feminilizar o objeto, para sexualizar. É uma coisa O problema é que exatamente a sexualização do buraco, ele sempre implica uma certa depreciação. Porque a sexualização, a cena sexual, ela implica a depreciação do objeto. Perversa. Para todo mundo, não é perversa não no sentido pulsional. Né? Eu fiquei pensando que vai para outro lugar, vai para outro material, que eu acho que é a metáfora bacana, vai para o fetiche, né? E a questão do fetiche é que você tenta colocar fálico com temporada. E pensando, né? Porque se vai para essa linha do masoquismo, vai para outro lugar. Mas você pode sensualizar mas ele não é nada. Mas porque, por exemplo, tem uma coisa que o Lacan diz no Seminário 20, que ele diz assim, só o amor faz o sujeito condescender do gozo. Só o amor faz o sujeito, faz o Condescender ao desejo, exatamente. É. Quer dizer, ele está colocando o amor como algo que é fora do campo do gozo. Né? Que é a possibilidade de você tratar isso, quando eu estou chamando de feminilizar o buraco, que é a minha proposta, que é exatamente essa, quer dizer, é possível, porque não sexualizar não é uma boa ideia. Entende? Não estou dizendo não sexualizar o buraco, porque é meio possível. Mas é necessário que isso seja também algo da ordem de uma estética que não seja unicamente da estética erótica. Não é? As mulheres sabem fazer isso muito bem. Porque é exatamente isso, quer dizer, a garantia, e ainda assim não é completamente garantido, né? Que a mulher tem, que não vai ser depreciada, é o amor. Que é uma garantia meio fuleira, né? Mas não é. Até porque também a passagem do amor para o ódio é um pulo. São, né? A gente está vendo isso na nossa pesquisa. Entende? Então tem uma condição aí que implica. O que é que eu estou querendo dizer? É claro que nós temos as nossas relações que são meramente que dizem respeito à demanda sexual. Tudo bem, trepem à vontade. Estou gravando isso. Não pode. A gente fala. Todo mundo que assistiu, trepou, foi trepar. Nasceu, né? O problema qual é? É que não é suficiente, entende? Não é suficiente. Não é suficiente. Isso tem encontrado, a gente tem encontrado na clínica, né? A queixa, por exemplo, de que as relações hoje são muito erotizadas, muito sexuais, mas um laço de outra ordem é mais difícil, tá? Peraí que ela está na fila ali, viu? Como você falou sobre
E ela falou que ela estava eles estavam namorando há um mês, mais ou menos, eles tinham que falar, enfim, não para ela. Mas ela tinha esse medo de, depois que a gente tivesse relação, ele, sei lá, parar de gostar dele e se terminarem. Mas não recuperar a relação, mas isso a pessoa está falando. É isso, né? Porque tem esse caráter real do sexo, porque aí, obviamente, depende de como cada um trata o sexo. Mas tem uma dimensão real do sexo que tem um efeito depreciativo, né? Especialmente para a mulher, que muitas vezes se coloca numa posição objetal. Entende? Então, tem um efeito depreciativo. Obviamente, como é que a mulher trata isso, como é que o homem trata isso, mas que tem, né? As meninas, por exemplo, adolescentes, elas sofrem esses efeitos porque os pais não querem saber que a menina trepa. Porque o sexo invade a imagem da menininha, né, purinha e tal, infantil. Os pais, especialmente os pais, homens, né, ficam loucos com isso. Mas isso é interessante que você está falando, porque isso já termina mais nessa faixa. Mas, por exemplo, ela está falando como se essa pessoa que falou com ela fosse uma pessoa mais nova. É isso que eu não estou entendendo. Tá na cidade. Como é a cidade? Eu já ia falar que existe uma outra prerrogativa para uma outra idade, né? Que é uma idade que valoriza, na verdade, uma outra coisa do sexo, que não é a depreciação, mas o que se convoca ali na cena, né? Que é diferente, porque eu acho que está mais próximo desse discurso dos pais, né? E aí, veja só, aí, só um minuto, voltamos àquela discussão que a gente faz desde o começo, de como o cristianismo, e eu vou falar isso quinta-feira, o amor cristão faz um tipo de depreciação do corpo e do sexo. Estamos, inevitavelmente, a gente está subjetivado num campo que é cristão. Entende? Então, essa depreciação do sexo, ela é muito cristã, é diferente da asa erótica. Entende? Aquilo que quem estava falando. Agora, peraí, que ele está na fila. Você falou já? Não, mas os que elaboram melhor, que eu estava perguntando sobre como o objeto acaba sendo depreciado na sexualização. É porque veja que a cena sexual é uma cena de violência. Tá? Ela, inevitavelmente, você vai gozar do corpo do outro. Obviamente que você vai gozar do corpo do outro, você supõe, né? Como eu disse, com autorização do outro. Não é claro? E vice-versa. Então, é por isso que você tanto oscila, né? Na condição de sujeito e de objeto. Né? Até porque, como eu disse, o objeto não está propriamente no corpo do outro. A gente transa porque a gente quer encontrar esse objeto no corpo do outro. Mas, rigorosamente, esse objeto está no seu corpo, que é um buraco do seu corpo. Diga, peraí, agora a fila. Ele traz essa temática como próximo, que a cirurgia é algo mais acessível a todos, e ele traz, os dois protagonistas são dois artistas performáticos que eles performam cirurgia. Então, ele estimula o próprio corpo a criar novos órgãos, contra a outra é extrair isso. E foi uma frase muito marcada desse filme para mim, foi que cirurgia é o novo sexo. E que ele brinca muito com isso, toda a metáfora, né, de que no futuro as pessoas comem plástico, e que esse plástico, esse sintético, seria essa autofagia com o homem buscar nele esses novos prazeres, né? O plástico ali como um elemento sintético criado pelo homem, que também está sendo o alimento dele, então esse prato, né? Em que momento a gente vai se perder dentro dessa procura que a gente não tem, a harmonização, né? A harmonização é uma coisa muito, acho engraçada para mim, porque o que é que está sendo harmonizado ali? Qual é a harmonia que é tão desarmônica aos olhos do natural, né? Que fica tão distante de uma coisa natural, mas está sendo taxado de algo harmônico. Então, é bem interessante.
Essas cirurgias, a ciência, como ela não tem sujeito, ela responde a qualquer demanda, né? Eu vi, zapeando o UOL, eu vi uma coisa curiosíssima e cômica e trágica. A moça que já, né, como se diz, já passada na casca do alho, já coroa. Não apontei para você, não. Apontei para a conversa. O amor adolescente não pode vazar. Ela vai fazer uma cirurgia para repor o ímã para poder casar virgem. Não é filme, não. É uma mulher. É verdade, né? Está no UOL, olha no UOL, zapeando o UOL, vi aquilo. Pô, quer dizer, é curioso isso, né? Para que essa mulher quer casar virgem? Meu Deus, de onde ela tirou isso? Quem era? Ela estava. Ah, sim. Pode, claro. Porque exatamente esse objeto aqui, né? O problema desse objeto qual é? É que esse objeto ele tem que se manter como buraco, né? O problema é quando você encontra um objeto imaginário. Imaginário no sentido lacaniano, ou seja, na realidade. Isso, e aí alguém falou da perversão, isso pode virar um fetiche. Quer dizer, um objeto que tampona o buraco. Se você tamponar, e aí era onde eu ia chegar, né? Do fato de que o corpo ele parte não do organismo, mas ele parte do buraco. Se você tampona o buraco, você se ferra. O buraco tem que ficar aberto. É por isso que sexualizar ou feminilizar, tudo bem, mas você não pode tamponar. Você não pode encontrar um objeto e achar, encontrei, que é o que acontece com o toxicômano. Ele se ferra todo, porque acha que encontrou o objeto, e, obviamente, como não é possível, porque o gozo rigorosamente não existe, então ele fica querendo gozar do objeto, e aí se complica, né? Quer dizer, a sua condição simbólica de sujeito, inclusive, fica comprometida. Porque exatamente as nossas experiências de gozo, elas são exatamente nessa oscilação, nesse balancinho, porque você vai lá, goza um pouquinho e volta para cá. Você goza, pode até demorar um pouquinho, mas volta para cá. O problema é você ir e querer se manter aqui. É o que acontece nas condições das adições. Né? Se o sujeito se mantém aqui, essa condição do sujeito fica comprometida. Para qualquer tipo de gozo. Hoje em dia, por exemplo, tem um gozo curioso que está aparecendo, mais nos últimos 5 anos, que é um gozo com pornografia. Está aparecendo na clínica. Muito curioso. Né? O cara entra nas internet da vida e fica vendo pornografia e fica vendo, passa horas. Barra, né? Hã? Barra no vídeo, é como se a lei fosse suficiente. Curiosamente, né, o efeito do vício em pornografia é a diminuição do desejo. Interessante, é curioso isso. Você devia imaginar que seria o contrário, né? De que, como o desejo é sexual, mas curiosamente não é. Isso é uma linha falha, não é, pessoa? Da onda dos homens. Porque o desejo ele precisa ser sustentado por uma condição do sujeito. Sim. Se você fica. Doze pornografia, está na posição de adolescente. Porque se você não consegue parar, não consegue barrar, a função do sujeito está comprometida. Lembra que o sujeito, não por acaso, tem uma barra aqui. Se você não consegue barrar esse gozo, é o sujeito que tem que fazer isso. É o sujeito que fica numa certa posição de agente ou de comando. Se ele não consegue fazer isso, aí o negócio se complica. É porque são adenos. Vários adenos. Porque ela está escrita. Ela, moça, liga aí. Depois você faz seu adendo. Não.
tentando de novo, né? Principalmente tirando a questão da moralização, ele estava falando antes, mas ele está relacionado a esse vingança psicológica. E aí, há um tempo atrás, eu conversei com um psicólogo e a psicóloga muito famosa. E aí, a gente estava justamente falando sobre a questão de prostituição, enfim. E ele fala que de nada necessário dele que existe, estudos iniciais, só que não tem inicial que exploratória, né? Porque a pornografia está disciplinada, está sendo um sucesso agora. A gente consegue pensar em pornografia, mas não tem. Sim, tá, é mais comum, não. E aí, enfim, mas eu fiquei achando terrível porque a pessoa tem milhões de seguidores e fala que não tem. Tem, pode entrar e tal, sem falar da produção de dano, fala que é uma coisa que você pode utilizar para desenvolver a sua sexualidade para outra pessoa. Veja bem, para terminar, né? Que já devia ter terminado. Tem a famosa frase do Lacan, que certamente vocês já ouviram falar, ou não, a de que a relação sexual não existe, ou a razão, a proporção sexual não existe. A psicanálise nunca acreditou na relação sexual. A psicanálise nunca propôs, vão trepar, vocês ficam bons, ou ficam melhores. Nunca. Como eu disse, trepem à vontade. Mas isso não é uma proposta terapêutica, nunca foi. Porque a psicanálise não acredita na relação sexual. Quem acredita na relação sexual é a sexologia e a religião. A religião acha que você pode fazer um com o outro, você pode se fundir com o outro, não é? A psicanálise não acredita nisso. Não, isso é uma questão perigosa. Inclusive, a sexologia faz uma coisa perigosa, porque ela, às vezes, promete que, se você realizar a sua fantasmática perversa, você vai progredir. E não é verdade. O sujeito não pode realizar a fantasmática perversa porque alguém mandou. Isso pode lhe meter num certo circuito de gosto complicado. A fantasia sexual é sempre perversa, né? É sempre de ordem perversa para todo mundo, não é só para perverso, não. Às vezes o sujeito tem uma fantasia perversa qualquer que ele mesmo não se autoriza a realizar. Os sexólogos têm a mania de dizer, não, vá lá em frente. Entende? Que é bom. Isso pode ser complicado. Fundamentalmente porque a gente não transa para procriar. Exatamente. O corpo goza, ele, vez por outra, procria, mas ele goza o tempo todo. Essa é a diferença. Você não para de gozar nem quando você dorme, porque se o corpo é real, simbólico e imaginário, mesmo quando você dorme, a pulsão está ativa e aí você sonha. Portanto, não tem como você parar o gozo, você tem que fazer alguma coisa com ele. Como é que você vai encaminhar isso? Que é mais ou menos essa ideia de como é que você vai tratar o buraco. Se curar disso, não acontece. Meu adendo. Sim, seu adendo para a gente terminar. Não, eu só queria dizer que... Tem uma... Peraí. Tem muita coisa. A gente tem um imaginário social que quanto mais a gente está gozando, a gente está sendo ativo, né? O professor falou muito melhor, né? Mas eu quero destacar justamente que quando a gente acha que está sendo ativo, gozando, a ponto de perder o controle, é quando a gente está sendo objeto do gozo desse outro que o professor falou. Ele falou, a gente tem que encontrar o objeto no outro, mas o objeto é a gente, é o nosso corpo que goza. Então, quando a gente acha que está nessa adicção, né, achando que vai encontrar o objeto de outro lugar, a gente é que está na posição de objeto. Entendi? Diga aí. Eu quero fazer um teste que mostra que de ter orientado a minha monográfica você coloca essa áreas, que é um código queer e psicanalista. Ele tem um livro que é intitulado Pelo Culto Políticas Análises.
Porque ele desenvolve propostas por políticas anais. Hoje ele desenvolve muitos conceitos interessantes, dialéticas anais. Não, mas a gente viu, mas é muito sério. Não, Não, eu tô lendo pra ela. Ela ficou assim. A gente ri porque eu queria falar da parte dele. Deixa o rapaz falar, dele. Enquanto eu fui brasileiro, eu estou falando do que o Eduardo acha que vai dar qualificação dessa essa. E assim, eu que ativa a proposta dele de uma ética da passividade. Por uma ética da passividade. E para alocar essa ética da passividade, eu visto é o que eu estou compreendendo aqui como uma ética gerativa de uma política libertária. Artigo 4. Ele fala que indivíduos queer, indivíduos transviados, indivíduos marcados dentro desse não lugar, né, experiência queer, são indivíduos que fazem efetivamente essa ética da passividade no momento em que colocam, vivenciam o ânus como um órgão sexual. Então, a ética da passividade ela é potente para o âmbito político. É interessante porque é muito parecido com o que eu estou dizendo, com a diferença de que a passividade aí não estou chamando propriamente de passividade, mas estou chamando de feminilização. Não é a mesma coisa. É você tratar o buraco. Se o modelo é o ânus, tudo bem, não é? Porque aí depende, obviamente, do caráter pulsional de cada um. Mas não é rigorosamente a passividade, entende? Porque só para... A feminilização, porque a gente precisaria ir lá para o tema da sexuação do Lacan. A feminilização, a feminilização aqui, ela implica você se colocar numa posição que não é fálica, seria exatamente a atividade. Né? E a posição de Lacan, de feminino, é não todo. Né? Não toda fálica. O feminino é a mulher, o feminino é não toda fálica. Então, essa posição aqui é que implica exatamente você interrogar exatamente esse binarismo sexual do ativo e passivo. O feminino sai disso. Não é que a mulher não esteja nisso. Homens e mulheres estão nisso, mas não estão completamente dentro disso. Entende? Então, é essa a diferença da feminilização, que não é propriamente apassivamento, mas que tem a ver com tratar de outra maneira essa condição objetal, apassivada do sujeito. Entende? Essa forma diferente de tratar é política. Tem uma... Política? Gera. É por isso que eu disse que o Freud tinha um certo horror ao apassivamento, né? Que eu fico dizendo exatamente que é um problema dele, do Freud. O Freud tem aquela posição de um cara do século XIX e tal, e etc. Então ele tinha... Hã? Por exemplo, tem fosse o Sig de ouro, né? Coisa... Freud foi o falo materno por excelência. Bom, gente, tá bom, né? Na próxima vez... Vamos ver a programação, né? Como é que tá? A gente vê. Mas eu acho que eu tinha continuado sem... Eu convidei a Câmara, mas ela não me respondeu ainda. Porque próxima semana é feriado, tá? Então é daqui a 15 dias. Teve folha de frequência? Eu tentei ir nos tênis e tentei enxugar ao máximo, mas deu nisso. Na próxima aula eu vou tentar enxugar mais. Foram, pelo menos,